E aí, pessoal? Essa história do INW Melly é de virar a cabeça. Vamos mergulhar fundo nesse caso que deixou todo mundo perplexo. Um artista talentoso, rimas afiadas, conquistando espaço e de repente, pá! Ele estava no topo, com hits que não saíam da cabeça. Mas então, tudo mudou. Envolvido em um caso de homicídio duplo que chocou a todos. O Melly, que na verdade se chama Jamel Demons, estava bombando na cena do rap. Ele tinha um estilo único, uma presença de palco que cativava. O flow melódico dele estava encantando geral, a estrela dele estava brilhando forte. Cada performance era um espetáculo e os fãs não se cansavam. Aí, no dia 26 de outubro de 2018, tudo mudou. Uma data que ficou marcada na história do rap. Dois amigos próximos dele, INW Sakchazer e INW Juvie, foram encontrados mortos. A notícia se espalhou rápido, deixando todos em choque. O Melly e o INW Bortlen, que estava com ele, foram acusados pelos assassinatos. A investigação foi intensa e o caso ganhou uma enorme atenção da mídia. Fãs e críticos ficaram divididos. Alguns defendiam a inocência de Melly, enquanto outros acreditavam nas acusações. O julgamento foi um verdadeiro circo midiático. O tribunal estava lotado, com advogados de ambos os lados apresentando seus argumentos. A tensão era palpável e cada nova revelação deixava todos mais intrigados. Apesar de tudo, a música de Melly continuou a tocar. Seus fãs mantiveram a esperança, cantando suas músicas e esperando por justiça. O destino de INW Melly ainda está em jogo e o mundo continua a assistir, esperando pelo desfecho desse caso que abalou o mundo da música. A história do Melly começa em Gifford, lá na Flórida. Uma cidadezinha pequena e tranquila, onde a vida parece passar devagar. Uma cidadezinha pacata, sabe como é? Não é o tipo de lugar que você imagina que vai produzir uma estrela do hip hop. Mas o Melly tinha aquela fome, aquela garra. Desde cedo, ele mostrava uma determinação que poucos têm. Ele sabia que queria mais da vida. Começou a rimar cedo, postando as músicas na internet. Ele usava qualquer recurso que tinha à disposição, gravando em estúdios caseiros improvisados. O talento era inegável. Ele tinha um jeito único de misturar histórias de rua cruas, com melodias que grudavam na mente. Suas letras eram autênticas, refletindo suas experiências e emoções. Era algo especial. Em 2017, ele lançou Murder on My Mind, que estourou nas paradas. A música capturou a atenção de muitos, tornando-se um hino para muitos jovens. Milhões de streams, contrato com gravadora, a fama batendo na porta. Ele rapidamente se tornou um nome conhecido na indústria musical. O Melly estava no caminho certo para o topo. Com cada nova música, ele solidificava seu lugar no cenário do hip hop, mostrando que seu talento e determinação eram inigualáveis. Os detalhes daquela noite são nebulosos, meu amigo. Tudo aconteceu em Broward County, Flórida. Melly, Sakchazer, Juvie e Bortlen estavam juntos, saindo de um estúdio em Fort Lauderdale. Horas depois, Sakchazer e Juvie foram encontrados mortos dentro de um carro. Tinham sido baleados. A investigação policial apontou Melly e Bortlen como os principais suspeitos. As acusações eram pesadas. Homicídio duplo? Era muita coisa para assimilar. A promotoria entrou com tudo. Eles apresentaram provas que sugeriam que Melly e Bortlen dirigiram por horas com os corpos após o tiroteio. Imagens de segurança, registros telefônicos, a história toda. Eles alegaram que Melly foi o atirador e que os assassinatos foram premeditados. A acusação pintou o quadro de um ato a sangue frio. Melly e Bortlen foram acusados de duas acusações de homicídio em primeiro grau. Eles estavam enfrentando sérios problemas, meu amigo. Prisão perpétua, até a pena de morte, estava em jogo. E é aqui que a coisa fica realmente séria. A linha entre arte e realidade começa a se confundir.
A música do Melly, Murder on My Mind, se tornou um ponto central da discórdia. Lançada em 2017, a canção rapidamente ganhou popularidade, mas também trouxe consigo uma nuvem de controvérsia. A letra é arrepiante, falando sobre atirar em alguém e ver o sangue correr. Melly descreve a cena com detalhes vívidos, o que fez muitos se perguntarem se ele estava narrando uma experiência pessoal. Os promotores argumentaram que a música era uma evidência do estado mental de Melly, que era praticamente uma confissão. Eles acreditavam que as letras revelavam suas intenções e emoções verdadeiras. Eles até tocaram a música para o júri, esperando que as palavras impactantes influenciassem sua percepção do caso. A sala do tribunal ficou em silêncio enquanto a música tocava, cada palavra ressoando no ar. A defesa de Melly rebateu, dizendo que era apenas arte, uma história fictícia. Eles argumentaram que muitos artistas criam personagens e narrativas que não refletem suas vidas reais. Eles argumentaram que usar a música contra ele era injusto e prejudicial. A defesa insistiu que a arte deve ser protegida e que Melly estava apenas exercendo sua liberdade de expressão. Mas o estrago estava feito. A música já havia influenciado a opinião pública e o júri, criando um preconceito difícil de superar. A controvérsia lançou uma sombra sobre a música de Melly e seu caso. A questão permanece: até que ponto a arte pode ser usada como evidência em um tribunal? E quando a arte imita a vida, onde traçamos a linha? Melly manteve sua inocência desde o primeiro dia. Seus advogados alegam que ele foi vítima de uma armação, que outra pessoa apertou o gatilho. Eles apontaram inconsistências nas evidências e questionaram a investigação policial. A opinião pública se dividiu. Algumas pessoas acreditavam que Melly era culpado, enquanto outras o apoiavam, alegando que ele era vítima das circunstâncias. O caso se arrastou. Adiamentos, idas e vindas legais. Você sabe como é. Durante todo esse tempo, Melly permaneceu atrás das grades, aguardando seu destino. Finalmente, em julho de 2023, o julgamento começou. O clima no tribunal era tenso, as apostas estavam altas. A acusação apresentou seu caso, detalhando as evidências e depoimentos de testemunhas. A defesa de Melly lutou com unhas e dentes, apontando furos na narrativa da acusação. Eles argumentaram que as evidências eram circunstanciais, que não provavam definitivamente que Melly era o assassino. Após semanas de depoimentos e deliberações, o júri chegou a um veredito. Ou melhor, não chegou. O julgamento foi anulado. O júri estava em impasse, incapaz de chegar a uma decisão unânime. Essa situação toda levanta algumas questões sérias. Podemos separar o trabalho de um artista de sua vida pessoal? Deveríamos? A música de Melly, particularmente Murder on My Mind, se tornou inseparável do caso. Mas era justo usar sua arte contra ele em um tribunal? É um terreno escorregadio. Por um lado, os artistas se inspiram em suas vidas, suas experiências. Por outro lado, sua música é frequentemente uma forma de contar histórias, não necessariamente um reflexo da realidade. Escuta só, ainda existem muitas perguntas sem resposta nesse caso intrigante. A investigação policial foi criticada, alguns dizem que foi apressada e incompleta. Há inconsistências, peças faltando no quebra-cabeça complexo. E ainda tem o julgamento anulado, sem resolução. O júri não conseguiu chegar a um veredito. Isso diz muito sobre o caso. Significa que há dúvidas, incertezas sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. E agora, o que acontecerá com Eugene Melly? Ele ainda está enfrentando as acusações de assassinato. Um novo julgamento está marcado, mas ninguém sabe quando isso vai acontecer. Enquanto isso, sua carreira está em suspenso. Será que ele algum dia conseguirá se livrar da sombra desse caso? Essa história é maior do que apenas Eugene Melly.
É sobre o sistema de justiça criminal, sobre racismo, sobre as pressões da fama. É sobre como vemos os jovens negros nos Estados Unidos. É uma história que ainda está sendo escrita,